Rondônia, o coração pulsante da Amazônia brasileira. Uma terra de biodiversidade sem igual, onde a natureza ainda exibe toda a sua grandiosidade. Um paraíso verde, habitat de milhares de espécies selvagens, inclusive algumas ameaçadas de extinção, abrigo de muitos segredos que a ciência ainda busca desvendar. Quem visita Rondônia encontra um refúgio de paz, florestas infinitas, rios majestosos e uma riqueza cultural e histórica profunda, que se entrelaçam com a vida local. Este é o estado que preserva parte do pulmão do mundo. Aqui, a Amazônia respira e com ela toda a vida. Nosso céu é sempre azul. Em quase 3 anos desbravando a nossa história pelo estado de Rondônia, nós percorremos 23 dos 52 municípios e vários distritos para te mostrar a riqueza histórica, cultural e turística do nosso estado, além dos inúmeros investimentos dos nossos deputados estaduais para preservar estes acervos e fomentar a economia. Nos últimos 3 meses, infelizmente, o verde deu lugar a milhares de quilômetros quadrados de sombras enegrecidas pelo fogo. E o nosso céu, sempre azul, foi tomada por uma densidade cinza e sufocante. No episódio de hoje, nós vamos dar um panorama das queimadas no estado, os impactos na saúde, a crise hídrica e os trabalhos da Assembleia Legislativa para conter as consequências dessa crise sem precedentes. De uma maneira excepcionalmente diferente, começa agora mais um Desbravando a Nossa História. Quem mora em Rondônia sabe, aqui no norte as estações do ano têm características bem diferentes das demais regiões do país. Primavera, verão, outono e inverno se resumem em apenas 2 períodos bem conhecidos por nós, verão e inverno amazônicos. O primeiro dura em média 3 a 4 meses e é marcado por uma estiagem às vezes bem severa. Já o nosso peculiar inverno mistura muita chuva ao calor intenso e raros dias de baixa temperatura que nós chamamos carinhosamente de friagem. E o nosso frio aqui fica ali na casa dos 20 graus Celsius. O clima predominante é o equatorial superúmido, segundo o escritor e memorialista Abinael Machado de Lima, que também era especialista em pesquisa e meteorologia do ensino superior pela Universidade Federal do Pará. Para a Amazônia, deslocam-se no decorrer do ano massas de ar originárias do anticiclone tropical do Atlântico Sul, que gera massas de ar equatorial com altos índices de umidade e temperaturas elevadas que chegam facilmente a 40 graus entre os meses de março a setembro. O anticiclone tropical do Atlântico Sul ele é um sistema meteorológico que atua ali naquela região do Atlântico, inibindo com que sistemas frontais eles avancem mais para a região tropical, ou seja, aqui na região amazônica. Aí isso faz com que a gente tenha um tempo mais seco e possivelmente a gente vai ter uma redução na precipitação e também vai ter uma maior ocorrência de umidade relativa mais baixa e também temperaturas mais elevadas, já que os sistemas frontais que tentam um pouco reduzir a temperatura aqui na região não conseguem chegar, consequentemente tem esse aumento na temperatura. É justamente nestes meses de seca e temperatura mais alta provocadas pela estiagem que infelizmente entra em cena uma infeliz tradição. Os focos de incêndio que este ano bateram recordes e foram intensificadas por causa da estiagem severa provocadas pela junção de fatores como chuva abaixo da média, aquecimento do Oceano Atlântico Norte e o já famoso El Niño. O maior problema são os incêndios criminosos que este ano de 2024 bateu recordes e desafiou o poder público a tomar decisões rápidas e conter os impactos provocados não só no meio ambiente, mas na saúde da população. A SEDAM, como gestora das unidades de conservação, teve o papel de interligar os órgãos de controle, os órgãos de polícia. A SEDAM não é uma força policial, mas nós fazemos a gestão das unidades de conservação, dentre elas o Parque Estadual Guajará-Mirim, uma unidade de mais de 200 mil hectares. E nós temos lá a nossa base, que serviu de apoio para essa operação,
que foi uma operação policial para combater crimes ambientais dentro do Parque Estadual Guajará-Mirim. Este ano, no entanto, o número de sinistros foi muito atípico. O problema não se limitou a Rondônia ou a apenas a Amazônia Legal, o que já era suficientemente grave. Atingiu também muitos estados Brasil afora e até a vizinha Bolívia. De acordo com o relatório do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, somente no mês de setembro foram registrados mais de 80 mil focos de incêndio em todo o território brasileiro, 30% acima da média histórica registrada desde 1998 pelo INPE. Se os índices continuarem como estão, a expectativa é que 2024 registre a maior quantidade de focos desde 2010, quando o país contabilizou 319.383 casos. O sistema de monitoramento do INPE utiliza cerca de 200 imagens por dia, recebidas de 10 satélites diferentes. Para análises temporais e espaciais comparativas, apenas o satélite de referência é empregado e foi ele quem detectou que em Rondônia houve um crescimento de 82% nos focos de incêndio entre janeiro e setembro entre 2023 e 2024. É triste ver o nosso país queimar, né, gente? Mas não saia daí. No próximo bloco, eu vou te mostrar os trabalhos de investigação e punição dos responsáveis realizados por uma verdadeira força-tarefa. Você vai saber quantas prisões já foram realizadas, multas aplicadas e os trabalhos da Assembleia Legislativa para conter o avanço dos casos e os impactos no meio ambiente e na saúde do rondoniense. Eu volto já. Rondônia. Do céu azul sem rival ao cinza da fumaça provocada pelo aumento de 82% dos casos de incêndios criminosos registrados no estado só no mês de setembro de 2024, somados aos efeitos dos casos da vizinha Bolívia. O resultado? Voos cancelados, aumento do risco no tráfego pelas rodovias por causa da baixa visibilidade, impacto nas lavouras, saúde da população em risco. Mas afinal de contas, qual o perfil dos responsáveis pelos incêndios? O que a Polícia Civil, SEDAM e IBAMA e órgãos de proteção ambiental já sabem a respeito? Quais punições serão implementadas? Para começar a responder essas perguntas, nós vamos ouvir quem está atuando no enfrentamento dessa crise. Entre as milhares de áreas afetadas estão o Parque Estadual Guajará-Mirim e a Estação Ecológica Soldado da Borracha, localizada entre os municípios de Porto Velho e Cujubim. Descobrir e punir os responsáveis foi o primeiro passo para conter e prevenir novos casos. Por isso, uma verdadeira força-tarefa foi montada para deflagrar a Operação Temporã, que já contou com 2 etapas. Essa operação foi articulada juntamente com todos esses órgãos federais e estaduais, e eu queria destacar IBAMA, SEDAM, Exército, SESDEC, PM, Polícia Ambiental, Politec, DETRAN, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, todos esses órgãos que aceitaram isso, dialogar e articular e integrar para um bem comum, que é esse combate a esses incêndios que assola o nosso estado. E a gente já tem resultado positivo. O exemplo é o Parque Estadual Guajará-Mirim, onde já teve redução aí mais de 80%. O que nós estamos trabalhando é nas abordagens para prevenir. Segundo o superintendente do IBAMA em Rondônia, o início dos incêndios foi no dia 11 de julho. E apesar das investigações ainda estarem em curso, acredita-se que as ações criminosas nas reservas foi uma represália à Operação Mapinguari, ocorrida o ano passado para retirar invasores do Parque Estadual de Guajará-Mirim, uma área pública de proteção ambiental localizada no território de Guajará e Nova Mamoré. 100 barracos foram desmontados. As 23 famílias encontradas no momento da operação e mais 2.000 cabeças de gado foram retiradas do local. E isso ficou provado, porque toda a situação que ocorreu aqui, ela foi, inclusive, verificada em campo por parte dos senhores, os brigadistas e os bombeiros batendo fogo de um lado, combatendo de um lado, e o fogo aparecendo nas costas. Armadilhas para tentar impedir o acesso das viaturas
dos equipamentos, ação criminosa. As investigações ainda apontam que os autores dos incêndios são suspeitos de integrarem uma organização criminosa de grilagem e venda de lotes na área. Além dos riscos que a fumaça e o fogo representavam aos mais de 300 combatentes, dos quais 77 eram brigadistas, a equipe ainda teve de lidar com novas incursões dos criminosos que literalmente colocaram sua vida em risco. Então, para que 77 combatam as chamas, eu preciso de um efetivo para lhe dar proteção. Porque quando nós estávamos sem essa proteção, infelizmente, o crime estava prosperando. Porque a gente apagava de um lado, ele acendia do outro. Apagava aqui, acendia nas costas. Montava a armadilha, impedia, deu tiro. Então, talvez não tenha sido um pouco brigadista porque não feriu ninguém, mas no sentido de espantar, de coibir, porque muitos têm a esperança de retornar à área que ele invadiu. Os bombeiros estavam recebendo incêndios à sua retaguarda de combate. Os acessos de veículos das equipes de combate a incêndio estavam com armadilhas, que são barras de ferrões fincadas nas vias de acesso, fazendo com que os veículos ficassem avariados com a sua rodagem, com o pneu furado. Então, isso são informações sensíveis de segurança pública que fizeram com que o governador do estado determinasse a amplitude de policiamento nesse local, com o foco de quê? Procurar flagrantear os criminosos, mas principalmente oferecer a segurança para os combates de incêndio, as equipes, e isolar o parque. Até o fechamento desta edição, 3 suspeitos foram presos autuados em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo, munições e suspeitas de provocarem incêndios criminosos na região do Parque Estadual Guajará-Mirim. Os criminosos deverão responder nas esferas civil e criminal. A pena pode chegar a 4 anos e as multas até R$10 mil por hectare ou fração. Durante o período de 5 a 9 de setembro deste ano, Rondônia apresentou 327 focos de queimadas. As áreas com maior densidade de focos estavam concentradas principalmente na região noroeste, norte e sudeste do estado, com pontos notáveis nos municípios de Vilhena, Porto Velho e Candeias do Jamari. A lista de prejuízos que esses incêndios criminosos podem causar é enorme. Maior ainda é o alcance dos impactos que sequer podem ser calculados com exatidão. No entanto, é possível afirmar que uma parte considerável desses prejuízos foi sentida pela espécie humana. Só aqui na capital, no último mês de setembro, 46 pessoas foram internadas no João Paulo II com graves problemas respiratórios. Os principais afetados são crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças cardiorrespiratórias, baixa renda e trabalhadores expostos ao ar livre. Além da fumaça, as queimadas emitem micropartículas de fuligem no ar que, ao entrar pelas vias aéreas, podem provocar sérios danos à saúde. O sistema de monitoramento do ar, também realizado em tempo real pelo laboratório do INPE desde 2003, mostra que só no dia 10 de setembro, por exemplo, as áreas mais afetadas incluíram a região do Abunã, a Floresta Nacional de Guajará-Mirim, a Reserva Biológica do Guaporé e o Parque Estadual de Corumbiara, onde a qualidade do ar foi classificada como péssima. Nas demais regiões de Rondônia, a qualidade do ar foi considerada muito ruim. Conter todos esses efeitos negativos tem sido a prioridade da Assembleia Legislativa, que tem trabalhado em parceria com o governo do estado com esse objetivo. Uma das ações imediatas foi a aprovação de 2 projetos de lei do Executivo que, ao todo, liberaram mais de R$26 milhões para garantir a atuação dos bombeiros militares no combate aos incêndios florestais. A Assembleia Legislativa não fugiu da luta através da nossa presidência, através de toda a diretoria da mesa da Assembleia Legislativa, o qual eu sou segundo vice-presidente. Nós temos o nosso presidente Marcelo Cruz. Nós trabalhamos em conjunto com o governo do estado de Rondônia, trazendo leis, trazendo medidas enérgicas e medidas urgentes para melhorar, sim, tentar cada vez mais trazer o desenvolvimento, trazer o respeito, o resguardo
Infelizmente, as queimadas recordes não foram os únicos problemas enfrentados pelos rondonienses neste verão amazônico. A seca extrema na bacia do Rio Madeira, causado pelo fenômeno climático El Niño, gerou uma crise hídrica ainda maior do que a do ano passado. A Assembleia Legislativa está atuando para reduzir os danos à população. Eu te mostro mais detalhes no próximo bloco. Não saia daí. Rondônia vive neste verão amazônico uma das mais graves crises de sua história. Além de todos os impactos provocados pelas queimadas de índice atípico, o fenômeno El Niño desencadeou a seca extrema que atinge a bacia do Madeira, representante de aproximadamente 20% de toda a bacia amazônica, o que tem impactado fortemente a vida de milhares de rondonienses, especialmente nas regiões que dependem do rio para suas necessidades mais básicas. O transporte fluvial, por exemplo, fica impossibilitado em boa parte da região, interferindo no fornecimento de alimentos e produtos para as comunidades isoladas. A economia do estado sofre e a população é a que mais sente os impactos. Faz 14 anos que eu moro aqui. Esses anos todos que eu moro aqui, essa seca é essa que eu estou vendo. Todos nós que moram aqui são pescadores, e aí que a gente vive do peixe, e aqui não tem peixe mais. Porque onde nós temos aqui é o meio do Rio Madeira. Só para ter uma ideia que nós temos aqui no meio do Rio Madeira, aonde que a gente vai pescar? O peixe sumiu tudo, não tem peixe. Para a gente levar a produção nossa daqui, tem que pagar um frete no ônibus do homem. A água, né? Peixe que a gente não... Hoje, inclusive, fui pescar e quase não consigo almoço. E o acesso para ir à vila aqui, que é o distrito de São Carlos, né? No meu caso, que eu tenho criança para vacinar, tá complicado. Cara, de pouco que a gente pega, a gente congela, né? Quando acha também, e é o jeito de comprar. Lavouras que dependem de irrigação constante também enfrentam dificuldades de produção com o racionamento necessário da água. Garantir a colheita se torna ainda mais caro e o consumidor final sente no bolso essa diferença. O Rio Jamari, um dos que compõem a bacia do Madeira, está assim. E se nas lavouras há dificuldades, na cidade a realidade não é diferente. Nós estamos vivendo talvez o pior ano de crise hídrica, com déficits de chuvas do ano passado para cá, e refletiu nas cotas dos rios, nos níveis dos lençóis freáticos, né? Então aqui na bacia do Rio Jamari, que é um afluente do Rio Madeira e contribui com a água do Rio Madeira, também não foi diferente. E tivemos muitos problemas nas áreas rurais, né? Com os municípios reclamando, os agricultores reclamando de falta de água para suas culturas, para o gado e até para abastecimento, com seus postos residenciais secando. O que vai ser cada vez mais frequente são esses cenários extremos e que nós vamos precisar se adaptar. Estamos trabalhando desde o início de 2023, através de uma parceria com a Climatempo, observando as variações climáticas. Normalmente, no ano que antecede, a gente já tem uma previsão e já se previa, né, que 2024 ia ser mais agressivo que o ano de 2023. O impacto mais grave, provavelmente provocado por essa crise hídrica, foi sentido no dia 22 de agosto, quando Rondônia, Acre e uma cidade do Mato Grosso sofreram um apagão. Aqui no estado, cerca de 85% das cidades ficaram sem energia elétrica por aproximadamente 4 horas. Só na capital, Porto Velho, mais de 500 mil pessoas ficaram sem eletricidade. O operador nacional do sistema elétrico informou inicialmente que um esquema regional de alívio de carga causou o incidente. Porém, no dia 3 de setembro, a Eletrobras disse que antecipou a operação de um banco reator em uma subestação em Rondônia, como parte das ações para reduzir o risco de paralisação das usinas hidrelétricas Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, devido à seca. Segundo
Segundo o governo e o Ministério Público do Estado, 16 das 52 cidades de Rondônia enfrentam os piores impactos e estão em estado de alerta. Entre eles estão Ji-Paraná, Espigão do Oeste, Santa Luzia, Cerejeiras e Ouro Preto do Oeste. Esses locais estão sendo acompanhados, inclusive, também numa ação articulada com vários técnicos, vendo qual a situação e quais as medidas que são possíveis para minimizar esse dano da falta de água. Para ajudar a amenizar as consequências da crise hídrica, nossos deputados estaduais propuseram medidas e aprovaram requerimentos para garantir o abastecimento de água nos municípios e comunidades mais afetados. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, nossos deputados apresentaram um plano de ação para solucionar os problemas de abastecimento de água no residencial Cristal da Calama, um dos pontos mais afetados em Porto Velho. Segundo os moradores, há pelo menos 5 anos eles enfrentam esse problema. A empresa prestadora do serviço alega que os problemas têm sido agravados devido à escassez hídrica. Realmente nós estamos passando por um momento atípico de crise hídrica aqui no estado de Rondônia. Muitos poços, inclusive, já estão secando. A diretoria da CAET está promovendo algumas ações imediatas para poder perfurar novos poços e também fazer a limpeza emergencial desses poços que já existem para poder melhorar um pouco mais a produção de água aqui no Cristal da Calama. Outra medida adotada foi a promoção da campanha Água é Vida. A iniciativa mobiliza a população para a adoção de água e recursos financeiros com o objetivo de atender as comunidades ribeirinhas do Baixo e Médio Madeira, incluindo as regiões mais afetadas pela seca. Diante das dificuldades, Rondônia demonstra resiliência. A crise hídrica e as queimadas são desafios que exigem união e trabalho coordenado entre as autoridades e a sociedade, através do consumo consciente sem desperdício. É preciso continuar investindo em prevenção, fiscalização e campanhas educativas para garantir um futuro sustentável para o Estado e para gerações futuras. Palpita o coração azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense.